qual a habilidade mais básica da vida que você sabe aí? Só que é o seguinte, como conversar é muito tipo pra gente, mas quase ninguém para pensar que essa é uma habilidade que pode ser desenvolvida. E ninguém me ensina a gente, né, como conversar. E nenhuma professora te ensina, nem os pais também. Filho, senta aqui e aí, não sei como, sou um bom conversador. Então, para resolver a ópera, hoje eu vou falar as práticas de como você desenvolver de conversas mais agradáveis e atraentes, envolvente. Então, segue no canal, deixa seu like, e aí estou lá no YouTube e no Instagram como Rolando Moda 57, no YouTube como Rolando Moda. Então segue no canal. A primeira atenção é a primeira forma que você vai conversar. Você está a fim de conversar, você está um time certo, se a pessoa está apta de você chegar e ter um diálogo com ela. Então não memorize isso. Então, está fazendo sua vontade de conversar com a pessoa e esquecer da vontade e da disposição dela. Então, essas dicas para conversa é para qualquer tipo de conversa. Mas ali vem um parente por aqui, abrindo situação ir na balada, em um bar, e a gente não inicia a conversa pensando em conquistar a mulher. Porque isso vai botar uma pressão nas suas costas e essa pressão vai se fazer sentir na sua bondade e como você vai puxar um papo, entendeu? É só peso. Então, não começa a conversa já pensando na conquista, porque senão você vai pensar no fim. Então começa no início. Como você vai começar no início? A ideia é você não chegar com pressão nenhuma sobre a pessoa. Você vai conversar com ela, para conhecer ela. Até porque pode ser depois três semanas, alguns dias de conversa, você não curtir a ideia daquelas pessoas. E você na pessoa que vai estar interessado. Você não vai querer impressionar a pessoa porque você vai botar um tema nas suas costas e necessário. A outra dica prática que eu acho muito bem aqui é 90% de nós temos o costume de a gente estar conversando, de falar muito mais do que a gente ouve, muito. E acaba virando um discurso, né? E, cara, você tem que encontrar o balanço, né? Daí sim, essa é uma conversação e não um monólogo. Eu lembro como eu já reparei muitas vezes, como em uma conversa, as duas pessoas não estão interessadas no conteúdo do outro. É uma falando uma coisa dela e não a outra falando, você não sabe comigo como aconteceu isso, aquilo, mas é comigo. Não, ela sempre quer falar delas. Ela quer passar a linha do raciocínio dela e o interesse delas. Então, conversa de louco, né? Então, às vezes uma conversa é dois monólogos no mesmo espaço. Então, por quê? Conversa você, né? E não você falar. Você não falar não é sinônimo de ouvir. Ouvir é você estar atento ao que a pessoa está dizendo e consumir o que ela está dizendo e se envolver do que ela está dizendo, entendeu? Exato. Então, ouvir e absorver e processar para você ter uma análise do que você vai falar, entendeu? Então, aí já puxando aqui a terceira dica, já vem no embalo da dica interior. É você não ficar interrompendo o seu interrupto. Então começa a perceber como é que você age nas suas conversas, se você interrompe muito o discurso do outro. Alguém te interrompe e você acha muito chato, né? Então não é legal fazer isso com as pessoas também, né? Toma cuidado com o tipo de assunto que você vai abordar. Não, tem aqueles assuntos que a gente vai falar mal de outra terceira pessoa que está ali na conversa. Então a gente faz muito isso, né? E é uma famosa fofoca, e ser desagradável isso. Com todo respeito, todos nós fazemos isso um pouco, mas isso não é digno, entendeu? Uma coisa em relação aos assuntos médicos é você não ficar focando na conversa só no que interessa, entendeu? Só falando aquilo que te interessa e sei que a outra pessoa com outro gosto também. Então uma sessão de terapia também, né? Então procura, galera, como você está conversando com a pessoa, identificar quais são os interesses dela e principalmente quais são os interesses comuns também. Porque a conversa nem sempre vai ficar forçada, né? Quando você encontra alguém que tem interesse como você, a conversa se desenvolve naturalmente. Então é que esse termo a gente pode tomar muito cuidado com as suas polêmicas, como por exemplo religião e política, mas tem que tomar cuidado com os comentários que você for fazer para eles não ser de certa forma desagradável ou nem brilho que a pessoa acha ou a energia dela, a região que ela serve. Não é que esse ambiente seja um ambiente, você pode entrar, como envolve muito relação e menos razão, você pode ser menos que você está conversando aí, então para ficar menos igual, então que você saiba conversar assuntos mais delicados, e aí não vale a pena você arriscar entrar nesse ambiente, esse discurso, sabendo que a pessoa ali não está a fim de abrir a cabeça, conversar amigavelmente. Então, quando você está conversando com alguém, você não está numa palestra, então você não tem muito que preocupar com a sua oratória, uma forma de você falar. Mas uma preocupação mínima é importante ter, porque senão
a gente vai falar às vezes confuso, a gente vai falar uma vez que incomoda, quando a gente tem muita gíria, quando a gente tem muito vício de linguagem, entendeu? E até mesmo a situação da pontuação, e a gente voar na pontuação, e aquele ponto final, e aquele nosso ponto de interrogação. Então é só para falar ali também. Então é importante você saber que separar as ideias, separar o respeito, não para que fique bonito as suas palavras, mas que seja eficiente, para que a outra pessoa consiga entender o que você está falando, para que você passe a ideia que você está querendo passar. E se você quiser, não pense em nada que a pessoa essa dica, eu vou dar de qualquer jeito. Grava uma conversa sua com uma pessoa. E, por exemplo, você pode falar muito rápido que nem percebe, e sai atropelando nas palavras, e às vezes você fala muito devagar, monótono. Então você fala gaguejando um pouco, e não percebe, não quer travando o discurso, mas às vezes está nervoso, né? Então é super importante, gente, eu tomar esse cuidado e identificar pausadamente. Então faz sentido, né? Então a gente sabe que muitas conversas às vezes é exigida da gente e que a gente faz questão de colocar ali a nossa opinião. Muitas vezes a conversa ela é da nossa opinião, mas isso que era bom, isso, e é uma coisa aqui que a opinião é diferente, a opinião é a razão, não é que aquilo é verdade, né? É só um modo de ver de cada assunto que a pessoa gosta de gostar dela. Então toma muito cuidado para não focar na sua opinião de uma forma incisiva, falando essa é a verdade absoluta e ponto final. Não. Então a pessoa vai ver você arrogante, vai falar esse cara aí, ele acha que ele é o rei da verdade. Não, com certeza você conhece que coloca as suas opiniões e fosse a verdade absoluta. E se você contesta e a pessoa se controla e começa a ficar nervosa, é irritante falar com pessoas assim, né? Eu me irrito muito fácil com pessoas assim. Isso me incomoda várias vezes, né? Então, em muitos casos, a pessoa começa uma conversa e como se fosse um ambiente de batalha, né? E onde tem que sair um vencedor, não uma conversa, pelo contrário, é um debate e até de garotipo, né? Então, quando você entra numa conversa de fazer o seu ponto de vista prevalecer diretamente do outro, você não está aberto porque o outro tem, né? Então, você tem que ouvir. Você não está nem ouvindo o que a pessoa está falando. Você fala. Quando a pessoa retruca, você já está pensando, e quando você vai retrucar, você não está de cabeça aberta para ver se a pessoa está falando faz sentido, para mudar o sentido, né? Então, quer dar uma opinião? Dê, mas saiba que é uma opinião, que não é fato. Então, a gente fala de fato, é fato. Então, antes que a gente vá embora, a gente tem algumas conclusões aqui finais que a gente vai passar para vocês aqui, entendeu? E a gente deixar aqui para sugestão de vocês, né? Vamos lá. Não vangolie a respeito de si mesmo, nem de suas relações. Abstenha de dar a sua opinião quando vê que essa pode ferir alguém. Não comente os problemas pessoais dos seus amigos ausentes. Procure assuntos agradáveis, construtivos. E olhe bem nos olhos da pessoa que você estiver falando. Então, seguindo essa cartilha, não tem erro. Então, segue aí no canal, deixa seu like e diz aí, eu estou lá no Instagram, como Rando Moda 57, e aí no short também. E no YouTube como Rando Moda e no short lá também, como Rando Moda. Então segue aí no canal, deixa seu like, e eu tô vendo que muita gente aí está assistindo e não deixa o like. Então se você quer aí assistir mais vídeo meu, deixa o like, procure ajudar o amigo aí, assim eu posso trazer cada dia mais dica boa para vocês aqui de moda masculina. Então segue aí no canal, deixa seu like e vamos aí para mais vídeo.